O governo federal faz movimentos mais intensos para acelerar medidas que estimulem as atividades econômicas, gerem empregos e renda. Mas um boletim da Fundação Getúlio Vargas faz alerta que provoca preocupação em diferentes setores. A informação chega agora com Carlos Alberto. As expectativas de milhões de brasileiros sobre melhoras no quadro econômico do país, com a reabertura do mercado de trabalho, podem ser frustradas em 2023. A mudança de humor sobre os rumos da economia está sendo retratada no Boletim Macro, que acaba de ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. São dados que interessam também aos cearenses. De acordo com a publicação, a desaceleração da atividade é percebida com mais força por diferentes setores da economia e o mercado de trabalho começa a indicar perda de fôlego, principalmente com o aumento da insegurança sentido também pelos trabalhadores. O Boletim Macro destaca que a preocupação com o mercado de trabalho, por exemplo, no início de 2023, persiste até um horizonte de mais longo prazo. A pesquisa divulgada em dezembro apontou que 20,4% daqueles que ganham mais de 2 salários mínimos achavam provável perder a principal fonte de renda em 12 meses. Na pesquisa de janeiro, no mesmo grupo, os números pioraram e, conforme o boletim da Fundação Getúlio Vargas, 43,2% temiam perder o emprego nos próximos 3 anos. Detentor desses números, com uma análise cuidadosa sobre o andamento da economia, o governo federal quer acelerar medidas com impacto econômico e social, como o Minha Casa Minha Vida, mudanças no Bolsa Família, redução do número de inadimplentes e estudos sobre a volta do Pronamp como meios para dar mais estabilidade à economia. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. A gente ouviu então esse relato aí do Carlos Alberto sobre esse boletim macro da Fundação Getúlio Vargas, que é preocupante pelo seguinte, porque mostra claramente uma desaceleração se espalhando pela economia, ou seja, pelos diferentes setores da economia como um todo. É claro que essa perda de fôlego contamina, inclusive, o mercado de trabalho. Claro, se a economia perde fôlego, a geração de emprego também perde fôlego. E a consequência disso é que a renda também cai. Então, é exatamente contra esses números, contra esse cenário, que o presidente Lula tem que estar atento junto com a sua equipe econômica. Porque o governo, de fato, tem que trabalhar com medidas que sejam rápidas e que principalmente dê resultado. Não é à toa que o presidente tem se debatido ultimamente nessa questão da baixa da taxa de juros, brigado com o Banco Central. Só que pelo cenário apontado, com a perspectiva inclusive de que a inflação seja um pouco maior neste ano de 2023 do que estava sendo previsto inicialmente, a perspectiva de baixa dessa taxa de juros, que atualmente é de 13,75% para este ano de 2023, seja então um cenário ainda mais distante. Não adianta ir brigar com os números, não adianta ir brigar com o mercado. Tem que ir para cima, como se diz, e principalmente pensar em alternativas. O presidente Lula tem aquele entendimento que ele tem, é adepto da teoria desenvolvimentista. O que é isso? Ele acha que o Estado tem que ser, nessa situação, o indutor desse desenvolvimento. Ou seja, o Estado tem que ter verba, o Estado tem que investir em obras, o Estado tem que investir em projetos que capitalizem junto aos setores da economia e, a partir daí, seja um grande indutor do retorno da produtividade, da melhoria dos índices inflacionários, da melhoria da economia como um todo. É claro que aí entra um outro aspecto, a questão do limite do teto de gastos. Quanto que a União vai ter, na realidade, para investir? Projetos como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é exatamente nesse propósito. À medida em que, quando ele financia as construtoras, ele está financiando, então, a geração de emprego, ele está financiando, por exemplo, toda a cadeia produtiva do setor da construção civil. Resta saber como é que isso se dá, porque tem desafios. Um dos desafios que a gente já sabe que o presidente Lula vai ter que tomar é com relação à questão dos combustíveis. Olha, aqui no Ceará nós continuamos sendo o estado que
tem hoje a gasolina mais cara do país. E a perspectiva é de que esse cenário não mude, porque é o seguinte, a equipe econômica já está mais ou menos inclinada, decidida a acabar com aqueles incentivos fiscais, ou seja, com a desoneração dos impostos sobre a gasolina, principalmente os tributos federais, que são PIS, COFINS, mas tem aquela questão também, lá que já foi aprovada no ano passado, que foi a limitação do ICMS sobre a gasolina e o etanol, limitada em 18%. Ora, se isso daí voltar, ou seja, os tributos voltarem a ser cobrados em toda a sua plenitude a partir da próxima quarta-feira, que é 1º de março, a perspectiva do Sindipostos aqui no estado do Ceará é que o combustível por litro de gasolina venha a ter um aumento em média de até R$1. Vocês têm ideia? Tem postos aqui em Fortaleza que já está vendendo a gasolina, mesmo com a desoneração, mesmo sem os impostos sendo cobrados, já está vendendo gasolina a R$ 6,09. Você só vai encontrar gasolina a R$ 5,79 se você pagar no Pix ou à vista. Então, com esses impostos voltando a ser cobrado, e aí qual é a perspectiva que se tem? É exatamente no aumento dos impostos, incidindo exatamente sobre o bolso do contribuinte, incidindo sobre toda a cadeia produtiva, porque não adianta dizer o seguinte, olha, mas o diesel está preservado. De fato, a desoneração de impostos sobre o óleo diesel ele vai prevalecer até dezembro. Só volta a ter a subida de preços porque sai essa história da incidência dos impostos sobre gasolina e álcool. Mas, amigo, todas as demais cadeias produtivas também utilizam o que? O óleo, a gasolina e o álcool. Então, o impacto recai sobre o bolso de todo mundo. Então, esse é um problema que o presidente Lula vai ter que resolver até semana que vem. Hoje, inclusive, tem reunião dele com o presidente da Petrobras, entre Lula e o presidente da Petrobras, para decidir como vai ficar essa questão, que alternativas a Petrobras vai poder encontrar, que mesmo voltando à retomada dos impostos, os combustíveis não subam como vinham subindo até o final do governo Bolsonaro, Marcos.